É, então, na mesma pegada, eu acabei de gravar aquele vídeo da FUVEST, a questão da velocidade de escape, e agora vamos para essa ideia que eu já tinha colocado na primeira lista que eu dei para vocês, na primeira aula, e, bom, como ninguém nunca veio tirar dúvida comigo, eu achei que vocês não entenderam direito a ideia do problema, né? E bom, esse é um problema que é muito, 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 muito clássico, assim, tipo, é mais batido do que andar pra frente. É, tem, ele já caiu adaptações dele na FUVEST, tá? É, já caiu na Unicamp, enfim, já caiu em tudo quanto é lugar, é um exercício clássico. E se você não sabe se orientar direito, você acaba errando. E uma coisa que não é tão difícil assim. E eu escolhi esse em específico também porque ele tem algumas ideias bem legais, tipo usar aqui a aproximação binomial e tal. Então vai dar para discutir algumas coisas. Além do que, naquele exercício de dilatação do quadro, eu falei eu dei a ideia de como você poderia demonstrar e chegar nas relações entre os coeficientes linear e superficial, mas eu apenas falei, eu não mostrei. E por mais que não vá ser parte da solução desse problema, não é necessário, eu acho legal eu também mostrar, né, enfim, por que as coisas são do jeito que são, né? Não é por causa de uma providência divina. Bom, óbvio, então, aqui. Vamos lá. Vamos pensar num quadrado aqui, tá? Deixa eu só. Cadê? Vamos pensar em um quadrado e vamos pensar que ele se dilatou. Então, ele sofreu uma dilatação aqui. Então, esse quadrado ele passou a ser um quadrado maior. Ok. Então, aqui eu tenho uma área S0 e aqui eu tenho uma área S final. Bom, o que acontece aqui? Se eu aceitar que dilatações são coisas do tipo, eu tenho uma barra aqui, aí eu aqueço ela, peraí, eu aqueço ela um pouco e ela aumenta um certo X de tamanho, aqui eu tenho um L0 e um L final. Se eu aceitar que a relação entre essas coisas é do tipo, o L final é igual a L0, tá? Mais o L0 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a temperatura. Isso não é muito absurdo porque quanto maior a barra, maior em tese seria o aumento que ela sofre da dilatação. Quanto maior esse coeficiente, mais ela se dilataria. E quanto maior a diferença de temperatura, mais fácil é para dilatar. Não é um modelo muito absurdo, é um modelo bastante simples, mas que é bastante intuitivo também. Então, no caso aqui linear, a gente já tem, né? Então vai ficar L0 é 1 mais alfa delta teta, tá? Bom, mas e no caso da superfície, como que eu faria? Você concorda que no caso de uma superfície eu tenho duas dilatações ocorrendo? Essa superfície é um quadrado, né? E como é que é a área de um quadrado? Bom, a área de um quadrado S é o quê? É lado vezes lado, né? Hum,
Bom, mas esses dois eu sei calcular aqui por cima, pela dilatação linear. Vai ficar o quê? O lado inicial, 1 mais alfa delta θ, vezes lado inicial, 1 mais alfa delta θ. Aqui eu posso juntar, né? Então vai ficar lado inicial ao quadrado, vezes 1 mais alfa delta θ ao quadrado. Bom, aqui eu vou já utilizar uma ideia dessa questão, do enunciado dessa questão, que é usar essa aproximação aqui, ó, a aproximação binomial, que é muito comum ser utilizada nesses exercícios de dilatação, porque os coeficientes de dilatação, tanto linear, superficial e volumétrico, são muito pequenininhos, tá? Então, aqui eu vou utilizar essa ideia. Então, aqui seria o meu x, né? Então, isso daqui ficaria aproximadamente igual ao que? L0 ao quadrado, 1 mais 2 alfa, calma, aproximadamente igual, já vou fazer aqui embaixo, aproximadamente igual a 1 mais 2 alfa delta θ. E para não ficar carregando esse 2, a gente vai batizar isso de um coeficiente de dilatação superficial, tá? Então, isso daqui vai acabar sendo igual a 1 mais beta delta θ, tá bom? Tem um L0 aqui, né? Então, peraí, vamos fazer o seguinte. Pega esse cara e desloca pra cá. Tá? Então, é basicamente por isso que aparece essa relação entre o beta e o 2 alfa que aparece naquela questão anterior. Tá? Então fica justificado aí. E dá para você fazer isso com o coeficiente de dilatação volumétrica. A relação vai ser 3 vezes o linear, tá bom? Então vamos aqui. No ambiente controlado, o período de um pêndulo simples é medido a uma temperatura T0, ok? Sendo alfa, aqui o que eu falei, né? O alfa, aquele coeficiente de dilatação linear, ser muito pequenininho. E você percebe que ele de fato é muito pequenininho. É 0, seguido de 4 zeros, aí começa. Então é um número muito, muito pequenininho. O coeficiente de dilatação linear do fio do pêndulo do fio do pêndulo. E considerando a aproximação binomial que a gente acabou de usar, para x muito menor do que 1, pode-se dizer que, com aumento de 10 graus Celsius, o período do pêndulo fica o quê? Bom, deixa eu só fazer aqui uma separação. Pronto. Então vamos lá. O período de um pêndulo simples. Vou fazer de azul. O período do pêndulo simples. Não, azul é feio. Vou fazer de preto. Eu demonstrei em aula 2π raiz de L sobre G, tá? Bom, se o meu pêndulo está sofrendo dilatação, é esse L aqui que vai variar. Então, se ele está aumentando, o período também vai aumentar. Questão de proporcionalidade. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui vai ser o comprimento final. Então, eu vou ter 2π raiz de... Pela fórmula da dilatação, eu sei que o comprimento final vai ser o quê?
vai ser o comprimento inicial, 1 mais alfa delta teta sobre G, ok? Bom, aqui eu vou usar uma propriedade de raízes. Raiz nada mais é do que potências, né? Potências então, o que eu quero dizer com nada mais é do que potências? Raiz enésima de A é nada mais nada menos do que A elevado a 1 sobre N, tá? Para maior do que zero. Só para não ter problemas aí. Então, uma outra propriedade que vale é que se eu tenho uma raiz enésima de A vezes B, isso daqui fica raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. E é exatamente isso que eu vou usar aqui, tá? Então, nesse caso, a gente vai ficar com o quê? 2π vezes L0 sobre G, tá? Eu quebrei em uma raiz e a outra raiz vai ficar o quê? 1 mais alfa delta teta. Ok? Bom, mas isso daqui, o comprimento inicial sobre a gravidade, é nada mais nada menos do que o período do pêndulo, né? O período normal do pêndulo, sem ele estar dilatado, que ele falou ali no enunciado. Vou colocar período inicial. Você lembra que ele falou aqui, no ambiente controlado, o período de um pêndulo simples é medido a uma temperatura tesão T. Então, no caso, seria esse período aí natural, né? Então, aqui a gente vai colocar que seria o período inicial, tá? E aqui a gente vai fazer essa ideia. Então, a raiz quadrada seria o quê? Seria 1 mais alfa delta teta vezes, desculpa, elevado a meio, né? Usando essa ideia aqui, tá? Bom, mas aqui eu posso usar a aproximação binomial, né? Do enunciado. Que é essa daqui, ó. Então vai ficar o quê? A aproximação binomial é o quê? Ela diz que 1 mais x elevado a n é aproximadamente igual a 1 mais nx quando o módulo de x é muito menor que 1. E de fato é, porque esse alfa aqui é muito menor do que 1, né? Ele é um número muito pequenininho. Então a gente pode acabar utilizando isso. Então, o período inicial vai ser o quê? Vai ser 1 mais 2 alfa delta teta. Olha as ideias se repetindo, né? Por isso que é bom você saber demonstração. Essa ideia aqui é a mesma ideia que eu usei para demonstrar a dilatação de uma superfície, que foi a mesma ideia que eu tive que usar em um exercício anterior, que é aquele do quadro, para saber quanto é que vale, como se relacionar esse beta com esse 2 alfa. Então, mostrando que as coisas têm uma conexão, só que demanda uma certa paciência até você ganhar o arcabouço para você começar a ver essas conexões. Então, o meu papel também é esse, é de pô, às vezes é um pouco frustrante, tal, por que que eu vou usar isso? Eu jamais pensaria nessa solução, mas com o tempo vocês vão ganhando essa maturidade e vocês vão começar a ver a conexão entre as coisas, coisas que aparentemente não tinham conexão nenhuma, né? Pô, o que que tem a ver um problema de pêndulo com um problema de quadro que está se dilatando?
Então, enfim. O que ele pede aqui é o quê? É... o período do pêndulo, ele acontece o quê? Ele aumenta, diminui em relação inicialmente. Então ele quer uma razão, né, entre o pêndulo final, né, com comprimento final dilatado sobre o pêndulo inicial. Então é exatamente isso que a gente vai buscar aqui, ó. E é exatamente isso que a gente tem, porque a gente tem o T aqui, então vai ficar o quê? Vai ficar daqui, que T dividido por T inicial é 1 mais 2 vezes 2 vezes 10 a menos 4 vezes 10, né? É isso? É. E desculpa, aqui, no, aqui vai cair o meio, né? Então não é 2 aqui, aqui é meio, tá? Então vai cancelar, vai ficar meio com esse 2 daqui, né? Do coeficiente, vezes 10 a quarta, vezes 10. Então isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais 10 a menos 3. Isso é igual a 1,0001, tá? Ou em porcentagem, vamos lá. Porcentagem, houve um aumento de 0,001. Em porcentagem, isso ficaria 1%, né? Multiplicando aqui. Então, isso seria um aumento de 0,1%, né? Porque por cento é vezes 100, né? Então, como aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula, seria 0,1%, né? Tá? Ou você só pensa isso, houve um aumento aqui, né? Eu adicionei 10 a menos 3 segundo. Bom, se 1 tá para 100%, você pensa aqui que 10 a menos 3 está para x, né? Multiplica cruzado e você vai ver que isso daqui vai dar o x igual a 10 a menos 1%, então x igual a 0,1%, né? Você também poderia pensar dessa maneira. Eu vou deixar aqui, tá? Olha, isso dá a alternativa A, um aumento de 0,1%. E só para mostrar uma análise rápida, a gente falou que a gente sabe que a fórmula do pêndulo é essa daqui. Ela é proporcional à raiz do comprimento. Ok. Se o pêndulo ele dilata, significa que o comprimento ele aumenta. Se o comprimento aumenta, logo o período também aumenta.
Então, portanto, você já consegue eliminar de cara a letra C, a letra D e a letra E. Aí você só fica entre a letra A e a letra B. Aí você tem que fazer a conta mesmo para conseguir determinar. Mas na hora que você for chutar, talvez, se você precisar disso, você já consegue deixar só em duas alternativas. Então, alternativa A aqui, esqueci de colocar. A. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e vou ver se eu solto mais algumas coisas hoje ainda ou nos próximos dias. Enfim, muito obrigado por tudo.